Olá pessoal, a paz do Senhor. Nas aulas anteriores nós aprendemos que Cristo Jesus ele nos justificou do nosso pecado. Isso significa que quando ele enfrentou a morte de cruz, ele tomou sobre si tudo aquilo que nós fizemos de errado. Ele assumiu a culpa do nosso erro. E é por isso que nós fomos justificados diante de Deus. Nós nos tornamos inocentes diante de Deus. A nossa dívida foi paga por Cristo Jesus. E essa obra que Cristo realiza, ela nos reconciliou com Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus, estávamos mortos em nosso pecado, mas agora, crendo que Cristo morreu por nós, crendo nele como nosso Salvador, nós fomos reconciliados com o Pai e nos tornamos filhos de Deus. Bom, justamente por ser filhos de Deus agora, nós temos essa esperança. A esperança de que ainda que a gente morra, a morte, assim como não prendeu Cristo Jesus, também não poderá nos prender. Porque a consequência do pecado, que é a morte, ela não pode mais recair sobre nós. A nossa dívida foi paga. Nós fomos reconciliados com Deus. Cristo assumiu a culpa do nosso pecado. Então, nenhuma condenação há mais para nós que estamos em Cristo Jesus. Ou seja, ainda que a gente morra, nós temos a esperança e a certeza de que nós ressuscitaremos para uma vida eterna com Deus. E essa possibilidade de uma vida eterna ao lado de Deus, no reino dele, é o que nós chamamos de salvação. Essa é a 13ª aula da série Discipulado e hoje eu quero falar com vocês exatamente sobre isso. O que é a salvação? Efésios, no capítulo 2, versículo 8 e 9, diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé, e essa fé, ela não vem de nós, é um dom de Deus. Ela não vem, a salvação, ela não vem por meio das obras, para que ninguém se glorie, é o que diz o versículo 9. Ou seja, nós somos salvos por um favor imerecido que Deus nos faz, uma graça concedida. Ele nos salva de graça. Nós não fizemos nada para merecer, nós não podemos comprar a salvação. Cristo fez isso por nós sem que nós fizéssemos nada para merecer. Nós jamais conseguiríamos conquistar a nossa salvação sozinha. A nossa salvação é um presente do próprio Deus. E a sequência do versículo ela nos diz que nós recebemos outro presente. Nós recebemos a fé para crer em Cristo Jesus. Isso é dom de Deus. Nós não encontramos a fé nos livros, nós não criamos a fé sozinha dentro de nós. Nós recebemos a fé por meio de um presente que o próprio Deus nos dá. Ou seja, Deus nos salva de graça, um favor imerecido, e Ele salva aquele que crê no Filho dele. E Ele nos dá a fé para crer no Filho dele. Ou seja, tudo parte dele, tudo é obra dele. Bom, se nós somos salvos de graça, se a fé que nós precisamos ter no Filho de Deus para sermos salvos, é Ele que nos dá também. Se Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. Se 2 Timóteo capítulo 2 diz que ainda que a gente seja infiel com Deus, Ele permanece fiel conosco. Se João capítulo 10 diz que ninguém pode nos tirar da mão do nosso Deus, do nosso pastor, isso significa que a nossa salvação não é perdida. Uma vez crentes em Cristo Jesus como nosso Salvador, uma vez tendo recebido essa fé, dom de Deus, para crer nele, nós somos salvos e vamos permanecer salvos. Ninguém pode nos separar do amor de Deus, ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel conosco. Ninguém pode nos tirar da mão, da segurança do nosso pastor. E talvez você esteja pensando agora, bom, se nada vai tirar minha salvação, se ela é para sempre, então eu posso viver da forma que eu bem entender. Eu posso viver pecando sem arrependimento, eu posso fazer aquilo que é bom para mim sem me preocupar com Deus.
nessa minha vida aqui na Terra? Bom, eu quero te dizer que você está equivocado, mas que isso eu vou te explicar na próxima aula em que nós vamos falar sobre santificação. Para essa semana, eu quero que você agradeça a Deus por esse favor imerecido que te trouxe a salvação. Eu quero que você seja grato por esse amor da parte de Deus que não falha, que não acaba, que não se afasta de você. Eu quero que você agradeça porque Ele te deu a fé para crer no Filho dele. Ele quis que você se tornasse filho também, co-herdeiro com Cristo Jesus. E eu quero que você reflita como você pode demonstrar gratidão por tudo isso que Cristo conquistou por você, por tudo isso que o próprio Deus te ofereceu. Para essa semana, tenha um plano de leitura, medite na Bíblia, seja grato a Deus e pense como oferecer a tua vida, como devolver a tua vida em gesto de amor àquele que te amou, te aceitou, te comprou e te fez filho. É isso. Boa semana. Tchau, tchau.